A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meus irmãos, estamos aqui para mais um dia de estudo da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Jó. Eu agradeço a você que está aí comigo nessa empreitada. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs com o devocional da manhã e todas as noites com a meditação da noite. E também, semanalmente, trazendo um estudo do livro de Jó. E eu quero mais uma vez dizer, que eu não sou teóloga, não sou apenas uma serva do Senhor, estudiosa da palavra do Senhor, confiante na palavra de Deus, E ali no poder do Espírito Santo. Amém? E estou aqui com todo o meu coração para trazer, uma porção da palavra do Senhor ao seu coração também. E aí hoje nós estaremos dando continuidade aqui ao nosso estudo, nós estaremos meditando no capítulo 5, do livro de Jó. Então, eu convido você a fazer uma oração juntamente comigo, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nessa tarde maravilhosa para podermos estudar a tua palavra. Eu lhe peço sabedoria do alto, que o Senhor, meu Deus, dirija cada palavra que sai dos meus lábios. Eu te convido, Espírito Santo, a estar à frente de tudo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Senhor. Peço-te também a sua proteção sobre mim, sobre minha família, sobre a família de cada um dos irmãos que aqui se encontram, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, vou falar de novo. É com muita alegria que estamos aqui para trazer a palavra do Senhor ao seu coração. Amém? Glórias a Deus. Então vamos dar início aqui no capítulo 5. O título diz assim: Elifaz exorta Jó a que busque a Deus. Nós vimos no nosso último encontro a conversa de Elifaz com Jó, onde a gente viu aquele homem em todo tempo querendo trazer que Jó estava passando por aquilo tudo em consequência de algum pecado, né? E hoje, então, esse mesmo homem vai exortar a Jó a buscar a Deus, porque ele estava tão, como é que eu vou dizer? Tão certo, de que Jó estava atravessando aquilo tudo por conta de um pecado ou de pecados, e que ele achava que Jó, então, tinha que se consertar com Deus para que aquela situação toda passasse. Então, olha, nós vamos começar aqui, deixa eu ver, no versículo 1 e o 2. Vamos ler aqui, nesse primeiro momento. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Então, aqui, olha, ele já começa, querendo dizer para Jó, ué, chama aí, ué, você acha que há alguém que te responda? Não, Jó, você tem que pedir a Deus. Eu acho que era isso que ele queria, que ele quis dizer aqui. E começou também, olha, a querer mostrar para Jó que Jó estava agindo como um louco, como um tolo, porque ele falou assim, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Aí, ó, deixa eu só continuar aqui, vou ler, vou falar aqui um pouquinho sobre isso, depois a gente continua. Então, ele dá a entender, que Jó já estava sendo o quê? Arrogante, prepotente, buscando seus próprios interesses, buscando sentir a sua dor, o seu sofrimento, mas não buscando a Deus. E aí, olha, no versículo 3, nos versículos 3 ao 7, fala assim: Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho.
mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar, né? Então, aqui ele traz à tona, né, o que Jó já tinha passado em relação à perda, né, dos seus filhos, aos seus bens, e fala também, né, que, peraí, só fala que as tribulações de Jó não podem ter surgido do nada, quando ele fala aqui no versículo 6, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, né? Então, mais uma vez, esse homem, né, trazendo ali, né, uma acusação, né, irmãos? Ele querendo dizer, ô Jó, pede a Deus aí, porque você acha que isso tudo aí nasceu do nada? Que brotou do nada? Com certeza que não, né? Era isso que esse homem estava querendo dizer. E no versículo 8 diz assim: Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra, envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Né? Então, irmãos, aqui, olha, sugere, né, a Jó que busque a Deus, que se fosse ele, buscaria, né? Conforme ele falou aqui, ó, mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, como se Jó não estivesse buscando, né? Quem era esse homem para poder dizer que Jó não estava buscando a Deus, irmãos? Principalmente porque não necessariamente alguém busca o Senhor falando, não é verdade? Em voz alta, né? Quem era ele faz para poder dizer se Jó em pensamento não estava buscando ao Senhor? Então, irmãos, isso serve para mim e para você também. Nós jamais podemos, né, ali acusar alguém ou pensar algo sobre uma pessoa. Às vezes a pessoa está ali na igreja, quietinha no seu canto, né? E às vezes a gente olha com os nossos olhos e fala: Poxa, fulano está ali apático, nem busca o Senhor, né? Quem somos nós para falar isso, né, irmãos? Isso é um aprendizado para a gente, porque esse homem não poderia dizer, afirmar que Jó não estava buscando a Deus. E ainda falou assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus, né, querendo assim, se exaltando mesmo, né, e a ele dirigiria minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar, e verdadeiramente, né, o nosso Deus faz mesmo, né? Então aquele homem estava ali como desafiando a Jó, né? E aí, olha, ele fala, né? Pois Deus livra o necessitado da espada, né? E realmente ele começou a falar coisas acerca do nosso Senhor verdadeiras, né? Coisas que verdadeiramente são características do Senhor. Mas o que ele errou aqui foi no sentido de achar que Jó não estava buscando a Deus, que Jó já tinha desistido de tudo, que estava ali como um prepotente. E na realidade, né, nenhum de nós poderia afirmar isso. Aqui no versículo 18, ele falou: Mas ao necessitado, livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim, aliás, no versículo 15, irmãos, assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Então, aqui, olha, ele, ainda continuando, né, ali com o que ele achava acerca de Jó, ele fala, né, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Então, continuava naquele pensamento de que o que Jó estava atravessando era por conta de um castigo de Deus, né? Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, né, irmãos? Então, esse homem, né, ele faz em todo tempo, né? Ele
prevalecia o pensamento dele, a sabedoria dele, aquilo que ele achava que era, né? E em tudo na palavra do Senhor a gente tira ensinamento, a gente tira aprendizagem, né? Porque isso que ele fez, qualquer um de nós, né, poderia ter feito também, né? Porque nós, seres humanos, nós somos falhos, sim, e por muitas vezes a gente tem esse caráter, né, que não deveríamos ter, mas esse caráter condenatório, né, de olhar ali a situação que alguém está atravessando e a gente começar então a achar que é a mão de Deus pesando, que é um castigo, né? Mas nenhum de nós tem esse direito, né? O único juiz é o nosso Deus, porque ele é justo. Amém? Então, que a gente não tenha esse olhar para o outro, que o nosso olhar seja sempre um olhar de compaixão, o olhar de Jesus, né? Um olhar de amor ao próximo, porque a gente vê através, né, da palavra de Deus, que em alguns momentos os discípulos perguntavam a Jesus, né, quem é que pecou, né? Ali quando se defrontavam com alguma pessoa que estava enferma, que Jesus fez milagre, e Jesus falava, né? Nem o pai, nem a mãe, nem ele pecou, né? Mas isso aí veio para a glória de Deus. Então, muitas situações, né, que os servos de Deus atravessam é para a glória de Deus, né? Assim como foi aqui na vida de Jó. Agora no versículo 18 ao 22, nos versículos 18 ao 22 diz assim: porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Então, ele faz, né? Começou ali a falar para Jó, né? Que bem-aventurado era o homem, né? A quem Deus castigava, e começou então a trazer ali o que ele pensava, né? Sobre o nosso Deus, sobre Deus. E falando, né, o que Deus faria para aqueles que, no caso, né, o obedecessem, e falou aqui que na velhice verias a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Quer dizer, a pessoa morreria no tempo certo, no tempo de Deus, que Deus quisesse. E aí ele fala: eis que isso já o havemos inquirido, quer dizer, pedido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem, né? Então, aquele homem todo o tempo, ele acusava Jó, né, de estar passando por aquilo por pecado, né? Também indiretamente acusava Jó de não estar buscando a Deus, e também acusava Jó, né, não, acusava não, falava para Jó, né, que era para ele meditar nessas palavras todas aqui que ele tinha falado para ele, para que ele então recebesse o bem de Deus. Então esse homem, com certeza, né, ele achava que ele era o bom, né? Aquela boa pessoa, aquele bom servo de Deus, que Jó era alguém que tinha cometido grandes pecados, por isso que estava atravessando aquilo tudo, e começou então ele a ter a percepção, né, de que Jó não orava, de que Jó não buscava Deus, de que Jó não aceitava as palavras de Deus, mas na realidade a gente sabe, né, irmãos, que tudo que Jó estava atravessando era algo que Deus tinha permitido para a glória de Deus, né? Então, meus irmãos, quantas coisas a gente aprende, né, aqui
com essa passagem bíblica aqui no livro de Jó, né? Assim, sobre essa situação que esse, entre aspas, amigo de Jó trouxe à tona, né? Aprendemos que não devemos, né, jamais ali, olha, fazermos um pré-julgamento acerca de alguém, né? Que não cabe a nós julgarmos ninguém. A gente tem que ter olhos, né, compassivos, olhos de amor, olhos de Jesus, né, para o nosso próximo. E cabe ao Senhor o julgamento, né? Não a nós. Jamais podemos afirmar que uma pessoa não está buscando a Deus, porque nenhum de nós sabe o que se passa dentro do coração daquela pessoa. Então, olha, que a gente continue, né, aqui nessa empreitada, né, desse estudo maravilhoso aqui do livro de Jó, onde eu também estou aprendendo muitas coisas, né, irmãos, que enquanto a gente estuda para trazer para os irmãos, a gente aprende, né? Então, que os irmãos continuem orando por mim, para Deus ir me dando força, saúde, sabedoria, guardando a minha vida, a minha família, né, irmãos? E a gente continua aqui firmes, em nome de Jesus, nesse propósito, né, de estudarmos todo o livro de Jó. Que Deus te abençoe aí, meu irmão, e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Pai, por mais esse dia de estudo, que o Senhor continue nos dando sabedoria do alto, Pai, para a gente poder continuar, Senhor. Continua guardando a nossa vida, a nossa família, repreendendo todo o mal. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida de cada um que está aí do outro lado ouvindo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e a minha família e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.